Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira semana de licenciaturas do IFIX, né, que nós realizamos todos os anos com o intuito de termos um espaço de reflexão e de trocas sobre questões que afligem o universo da educação básica e superior. Né? Por isso, sempre convidamos os educadores no sentido mais amplo da palavra, né? Porque nem sempre as pessoas que vêm ao nosso evento, elas estão na sala de aula, mas elas são educadoras na sua prática cotidiana, né? Então, e nós convidamos as pessoas que elas estão sempre comprometidas e dedicadas à causa da educação pública, gratuita e de qualidade. Todas as versões anteriores da semana, né, de licenciaturas, elas aconteceram presencialmente, à noite, no IFIX, privilegiando os alunos das licenciaturas que estudam neste horário, né? Neste ano, por causa do isolamento social, optamos por manter o evento de forma online, e houve uma procura muito grande, né, por parte das pessoas. Então, quero ressaltar que esse evento ele foi concebido por 5 cientistas sociais e uma historiadora, né, que tem como forma de compreender e estar no mundo através do estudo, da leitura e do diálogo fraterno, né, que tanto falta hoje na nossa sociedade. Então, agradeço também aqui presente, senão essa semana não teria acontecido, né, não teria sido realizado. Agradeço aqui aos alunos extensionistas este ano, que sempre estão imbuídos, né, da vitalidade, da curiosidade e da vontade de aprender e agir sobre o mundo. Né? Nestes 5 dias da Semana das Licenciaturas, que é um evento promovido dentro da UFRJ e que esse ano ela faz 100 anos, né, construindo o pensamento científico e o pensamento crítico na sociedade brasileira, vamos ter a oportunidade de conhecer pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, né? Porque elas contribuem para que tenhamos um mundo melhor, menos autoritário, menos ignorante, menos indiferente e injusto. Obrigada a todos pela presença, forte abraço. Passo agora a fala à outra coordenadora, Denise Andrade. Olá, boa noite. Muito feliz por estar nesse encontro, na sua terceira edição, e muito feliz pela possibilidade de, mesmo num momento tão difícil, que a gente possa se concentrar para trocar informações, experiências sobre a educação em seus diversos aspectos. Né? Meu nome é Denise Andrade, como Damires mencionou, sou colega da Damires na UFRJ, e muito feliz mesmo de estar participando desse evento, uma mesa que, além dessa, outras mesas que virão nas próximas semanas, abordando esses temas tão importantes para a nossa educação, para os nossos profissionais e para pensar um mundo melhor, né? Mais do que nunca, tão importante. Somos 5, né, cientistas sociais e uma historiadora. Sou eu, Damires França, sou técnica em assuntos educacionais do IFIX, que fica no centro do Rio, pertence ao UFRJ, é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Denise, o Aristides, que é um aluno das Ciências Sociais que ele está se formando agora, não sei se ele está aí. A Mariana, que é aluna de História também, faz parte da coordenação. O Marcos Ramos, que é um doutorando da História e também é cientista social. A Miriam está aí, é cientista social também, e trabalha na FAETEC. Miriam, você quer falar com os participantes? Eu posso falar aí, depois eu passo para a Miriam, pode ser? Pode. Mariana. Eu sou Mariana, estou cursando História. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é a nossa terceira semana, com alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que vai sair direitinho, a gente espera que saia, e que todos consigam aproveitar da melhor forma. Eu agradeço de antemão
a presença dos participantes e dos convidados, né, e dos ouvintes. Agora eu passo a palavra para a Mira. Agora eu vou fazer uma fala rapidinha. Dizer que eu estou muito feliz por participar da abertura dessa mesa. Dizer que o mais importante para a gente é abrir o diálogo, né? A gente agora sabe que a gente está passando por um momento de imensa polarização, criação de mentiras, falsos debates, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de lançar mão do diálogo, do aprendizado, um diálogo aberto, sincero, honesto e com a contribuição de todos, né? Só isso. Obrigada, agradeço. O Marcos não conseguiu entrar, né? O Marcos está com problema de conexão, ele O pretende Aristides também entrar. não. O Aristides. O Aristides, eu acho que também não. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, a gente pode passar agora a palavra para o Venâncio, né? Isso. Então, assim, a mesa de hoje é de suma importância, né? Porque a gente precisa debater que ensino remoto é esse que a gente está vivenciando durante essa pandemia, né? Tanto alunos de educação básica quanto de alunos de ensino superior. E a gente também precisa debater que segurança de dados, de informações temos e qual tipo de segurança a gente precisa, né? Para isso, a gente convidou algumas pessoas que se debruçam sobre esses temas, se dedicam, né, a esse assunto. Eu vou passar a palavra para o mediador da mesa, que é o Venâncio, é um aluno da licenciatura que está se formando, e ele quem vai mediar essa primeira mesa da semana. Tá bom? Obrigada. Gente, boa noite. Então, meu nome é Venâncio, né? Eu sou licenciando aqui da UFRJ em Ciências Sociais. Eu estou mais para o finalzinho de curso, extensionista aqui do projeto, né? Também uma das licenciaturas. Nesse momento, estou fazendo também a especialização em Política e Planejamento Urbano no IPUR e também sou formado em Engenharia Mecânica pela Federal do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer também a Damires e os coordenadores, né, pela essa oportunidade de aprendizado que está sendo, né, tanto na organização como nos debates que a gente vai ter aqui nessas semanas. Agradecer também o apoio da Patrícia, né, das outras extensionistas que estão aqui no suporte técnico, né, salva a gente aí quando for necessário. E também ao Thiago Pimentel, que também é graduando, né, na licenciatura em Ciências Sociais aqui da UFRJ. E a gente vai fazer uma dupla hoje, né, ele vai fazer a mediação aqui no chat e dando um apoio também. Então, já aproveitando, né, vocês, durante as apresentações, podem fazer as perguntas no chat ou as inscrições, né? E o Thiago vai fazer essa consolidação e depois que a gente tiver as apresentações dos convidados, a gente vai passar para as perguntas e abrir para o debate, né? Só queria salientar também, né, que já foi colocado aqui no chat, lembrar que esse aqui é um espaço de debate, né, democrático, como é a universidade pública. Então, pedir a todos, né, que seja feito sempre com muito respeito e que a gente consiga ter uma discussão muito produtiva, né? Então, vamos direto ao assunto. É muita alegria que eu estou abrindo aqui o primeiro dia, né, da terceira semana das licenciaturas do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. O tema de hoje da mesa será Educação Inclusiva, debates sobre ensino remoto na era da informação. Teremos como coordenador, né, o professor Marcos, que eu espero que venha integrar a gente aí em breve, né, que vai contribuir bastante. O professor Marcos Ramos, que é professor de Ciências Sociais, História, Comunicação Social e Filosofia. É também jornalista, museólogo e artista cênico. É mestre em Patrimônio Cultural, pós-graduado em Educação Inclusiva, em Sociologia Urbana. É especialista em televisão e telenovelas brasileiras. E atualmente, além de professor, ele é doutorando em História na UFRJ e um dos coordenadores desse projeto, né? Na nossa primeira mesa, nós teremos então 4 convidados. Vou fazer uma breve apresentação, mas eu vou apresentar mais detalhadamente antes das falas. A primeira é Ana Maria Ribeiro, que é técnica em assuntos educacionais da UFRJ e atualmente lotada na decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, na Secretaria das Coordenações em Projetos de Levantamento e Análise de Dados Acadêmicos. Temos o convidado Igor Figueira Ferreira, que é mestre em Educação e docente do Colégio Pedro II, na unidade São Cristóvão III. A Simone Silva, que é técnica administrativa da UFRJ, pedagoga e doutora em Educação, e pesquisadora do Colemarx, Coletivo de Estudos em Educação e Marxismo.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos, né, e todas que vieram compor a mesa, por aceitarem o convite, né, e agradecer também a todo mundo que se inscreveu para assistir o evento. Só também acho que é importante falar também, né, da iniciativa desse projeto, né, como projeto de extensão, fazendo essa conexão, né, com a comunidade, acho que principalmente no momento como esse, né, da pandemia, fazendo esse esforço, né, de conectar e trazer resultados de pesquisa, né, conhecimento para a sociedade como um todo, né. E também falar que para a gente, como licenciando, é uma oportunidade muito rica, né, de debate, discussão de temas, né, que às vezes não necessariamente são tão aprofundados, né, nas disciplinas durante o curso, por tratar da profissão de docente, né, e das dificuldades de aprendizado e das experiências que emergem na sala de aula. Então, para não me estender muito aqui, né, vamos dar início. Vou começar então com a nossa primeira convidada, né, que é a Ana Maria Ribeiro. A Ana Maria é técnica em assuntos educacionais na UFRJ desde 1988 e atualmente lotada na decania do CFCH, na Secretaria das Coordenações em Projetos de Levantamento e Análise de Dados Acadêmicos. Ela é graduada em licenciatura em Matemática pela UFMG e Gestão Pública pela UFGV. Fez especialização em Gestão Estratégica em Políticas Públicas na Unicamp, é mestre em Ciência da Informação pela UNB, é doutoranda em Ciência da Informação pela UFRJ. Além disso, ela é coordenadora e instrutora do curso de extensão Noções de Gestão Documental, Transparência Pública e Uso do SIC, né, o Sistema de Informação ao Cidadão, e SEI, Sistema Eletrônico de Informação, desde 2017, e dos cursos de capacitação do SEI também. Então, antes de que alongue demais, vou passar a palavra para a Ana Maria e já agradecer de antemão pela presença. Boa noite a todos e a todas, em especial Venância, Damires, Miriam, Mariana, todo mundo da semana, parabéns pelo projeto, né? E aos extensionistas e alunos que estão e alunas que estão aqui nesse momento, né? Desejando que todos estejam bem de saúde e em paz com seus familiares, porque a gente vive um momento realmente de muita tensão, de muita sobressalto e de muitas dificuldades. O meu papel aqui nessa mesa, eu vou tentar contribuir nessa forma, tem sido um acúmulo da minha experiência profissional, seja ela na área de ensino superior, seja ela na área da ciência da informação, na qual eu venho me debruçando já há 7 anos, que impacta e que nesse momento de pandemia tomou um vulto maior. Né? Então, eu preparei uma apresentação, eu vou passar ela, eu peço depois que a mesa, não me falaram quanto tempo, é 15 minutos, não é isso? Desculpa, Ana Maria, eu me perdi aqui, quando travou, desculpa, serão 20 minutos, né, cada apresentação. 20 minutos, então tá tranquilo. Exatamente. Isso, quando aí faltar 5 minutos, eu aviso. Que tá avisa para mim pela voz, porque como eu vou estar apresentando aqui o slide, às vezes vai aparecer aqui, aí mostra a carinha mostrando que eu já vou perceber. Ótimo, né? Obrigado. Acho que está todo mundo vendo, certo? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Obrigada, então. Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentação, já que a minha área pede a questão da área da ciência da informação, vou trabalhar com as questões de tecnologia da informação e os impactos globais, né? A questão do desenvolvimento do capitalismo hoje, como isso afeta, os sistemas de informação e as plataformas, e vou levantar alguns pontos para a gente fazer uma reflexão, que são os dilemas e reflexões nesse momento que a gente tem. Então, eu vou pegar num campo maior, que, óbvio, eu também vou estar mostrando alguns impactos disso na educação e no ensino, né? Num primeiro momento, eu vou estar disponibilizando essa apresentação aqui em PDF, depois para a coordenação passar para vocês. Eu estou botando o link de um filme, um documentário de 2012, da BBC de Londres, que faz um histórico sobre o que é informação, tanto de um ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista humanitário, da área de ciências sociais e humanas, que eu sempre oriento no meu curso de extensão, eu passo e assisto com os meus alunos na turma. Né? O
filme, esse documentário, ele passa a tratar uma coisa importante da gente destacar, que é a evolução da questão da transmissão da informação, do acesso à informação, que ao longo da humanidade a gente teve, né? A gente passou milênios onde a forma de comunicação escrita, né, foi os hieróglifos, depois os papiros, né? E só lá no século V depois de Cristo, com os chineses desenvolvendo a técnica do papel, que só vai tomar um rumo nos anos 1500, né? Depois que chegou no Japão e a partir dos budistas, dos bons monges coreanos, né? Mas a grande revolução no processo de comunicação, ele se dá com a invenção do telégrafo no século XIX, quando pela primeira vez a comunicação se dava sem a via dos transportes, ou seja, não precisava de um barco, não precisava de um cavalo, não precisava de uma bicicleta, não precisava de... Ela tinha outra forma de ser transmitida. Do ponto de vista do sistema econômico, isso foi um enorme avanço entre sair um navio da China para chegar na Europa com um determinado e também depois voltar com dinheiro. A forma de comunicação na sociedade, ela toma outro rumo no final do século XIX, né? E vai avançando de forma extremamente rápida a partir do século XX e, basicamente, a partir dos nossos tempos. Foram muitas transformações ao longo desse último período, né? Então, uma das coisas que é importante a gente destacar quando a gente vê esse impacto da tecnologia da informação é que a gente tinha uma situação onde eu tinha um documento, eu tinha uma informação, eu tinha uma história, eu tinha alguma coisa registrada, eu ia para algum lugar, principalmente depois do século XIX, século XX, o desenvolvimento do papel do Estado, com a organização de arquivos, com bibliotecas, né? Mesmo antes, né? Você tinha lá a Biblioteca da Alexandria, chegava lá, tinha lá reunido um conhecimento e um saber. De uma certa forma, você tinha um grupo pequeno com acesso a isso, né? Aqueles que conseguiam. Com a ideia do estado de bem-estar social, a ideia de ter bibliotecas em cada cidade, em cada escola, você aumenta essa capacidade. Mas a gente tem muito claro que teve um grande período onde o suporte da informação teve em alguma coisa sólida. Pedra, papiro, papéis, livros, e que se mantém até hoje, né? Mesmo que algumas tenham se perdido por incêndios, guerras, saques, existe uma memória, existe um registro que você tem como trabalhar e conhecer. A gente vai viver uma mudança muito drástica nisso a partir da metade do século XX, com a entrada da forma eletrônica e digital, né? E mais recentemente da internet, né? Que o acesso torna mais universal, ou seja, qualquer pessoa, eu agora aqui de casa posso consultar um livro na Universidade de Oxford, né? Antes eu tinha que pegar um avião, um navio e ir lá para pegar essa informação, né? Só que durante esses últimos tempos, esse suporte da informação foi mudando, foi aumentando, exatamente pela quantidade cada vez maior de informação produzida e a necessidade de armazenar ela. Eu primeiro tive esses disquetes, quem é mais antigo, de cabelos brancos vai lembrar deles, coloridinhos, os CDs, depois os CDs já não cabiam mais, eu tinha um disco rígido, né, um HD externo, um pendrive, eu tenho aumentado o tipo de suporte, porque as informações cada vez são maiores em quantidade para utilizar. Então, a gente, na área da ciência da informação, a gente caracteriza de que a gente tem uma organização para formar o conhecimento que passa pela reunião dos dados, sejam eles registros numéricos ou não, pelas operações que se dão. Então, a organização e coleta desses dados, que passam por ter relevância no momento que eu passo a analisar eles e sumarizar eles, e que na hora que eu tenho a reflexão, a síntese, a análise do contexto, eu tenho o conhecimento que me faz ter, pela sintetização, uma tomada de decisão. E como cada dia aumenta em forma exponencial a produção de dados e da organização daqueles em suportes físicos que são inseridos em sistemas, nós temos vivido nesse último período o que um autor muito conhecido nosso, que é o Capurro, que é argentino, mas está radicado na Europa, trabalha que o conceito de informação que vinha do inglês, que é um conhecimento comunicado, ele, embora sempre esteja presente, são fenômenos que estão presentes na sociedade,
na sociedade humana, é exatamente com a tecnologia da informação e os seus impactos que a gente tem caracterizado essa nova era como uma sociedade da informação ou era da informação. Tá? São as terminologias que têm sido adotadas para entender qual é o impacto e qual é a diferença que esse momento que a gente vive para o momento anterior, da forma com que esses dados e essa informação é reunida e colocada. E pela quantidade que a gente tem hoje, a gente tem uma mudança, exatamente por essa imensa quantidade, que hoje em dia não cabe no HD externo, não cabe mais na máquina do computador onde a gente trabalha, no ambiente que a gente está. A gente tem visto crescer a ideia dos servidores, dos data centers, que são os centros de processamento de dados. Até pouco tempo, até menos de 10 anos atrás, a gente tinha o desenvolvimento de servidores nos próprios locais. Então, a UFRJ tinha lá no NCE um servidor onde todos os sistemas acadêmicos, todos os sistemas desenvolvidos na universidade era colocado. Cada empresa, cada laboratório, cada setor comprava lá uns gigabytes de memória e botava lá a informação. Entretanto, tem crescido a indústria dos data centers, porque a quantidade é muito grande de informação, de dados a serem reunidos, e o custo disso é muito alto, porque cada vez você precisa de técnicos mais capacitados, que possam agir na segurança dessas informações, ar-condicionados potentes, porque gasta imensa energia, né? Socioambiental é zero, esse processo de organização da informação, e aí a gente tem uma mudança completa na forma que a informação nos é chegada. Então, se eu antes tinha uma biblioteca na minha casa, onde eu reunia todos os livros que eu já tinha lidos, e que eram meus livros, que eu podia anotar, marcar e tudo mais, eu comprava aquele livro. Depois eu tive uma sociedade onde eu tenho arquivos públicos, bibliotecas públicas, que eu me dirijo a ela, pego o livro emprestado, leio e trabalho nele. Nós vivemos hoje uma situação onde não é o Estado que me provém isso. Eu tenho que ter um computador, uma máquina, que eu vou estar na mão de navegadores privados. É o Google Chrome, é o Internet Explorer, é o Firefox. Eu tenho que ter um ambiente como o Microsoft, que é também um instrumento privado. Se eu tenho um celular, eu só tenho 2 mecanismos, ou eu tenho o iOS, eu tenho o Android de processadores. Ou seja, a informação, essa nuvem, esse espaço, ele não está sendo organizado socialmente. Eles são hoje de grandes monopólios, de empresas privadas que estão tomando conta de toda a informação da humanidade. No capitalismo hoje, nós temos não mais uma fábrica para projetar 1000 carros pela Toyota, pela IBM, pela Ford, por essas grandes empresas automobilísticas. Nós temos hoje grandes indústrias de data center que ocupam espaços e áreas monstruosas e que estão, na sua maioria, concentradas nos Estados Unidos. As 10 maiores data centers do mundo estão exatamente nos Estados Unidos. No Brasil, os 10 maiores data centers estão na mão do mercado financeiro, que são os bancos, Itaú, Santander, ou das empresas de tecnologia como a Vivo, Accenture e outras, né? Então, nós temos hoje uma discussão na área, e aí eu não vou me estender demais nesse assunto, mas eu deixo aqui para vocês links com lives e programas, né? O professor Sérgio Amadeu, da Federal do ABC, ele tem um canal onde ele trata do técnico político, onde ele traz cientistas e traz pesquisadores que mostram os impactos hoje da tecnologia da informação na vida da gente, das mais variadas, e esses 2 debates importantes que houveram no Fórum do Cinto Ferdi no começo do mês, né? E tem 2 filmes, 2 documentários, aliás, que estão disponíveis no Netflix, quem não viu, é importante ver, que é o Dilema das Redes e o Privacidade Hackeada, né? Assim como vários outros que estão circulando hoje, com uma nitidez mostrando o que está acontecendo com os dados e o que acontece com a informação que a gente coloca nas redes sociais. Então, houve com isso uma mudança radical nas organizações de riqueza nesse mundo, né? Há 10 anos atrás, se você perguntasse quais são as 10 empresas
mais ricas do mundo, mais valiosas, você ia encontrar McDonald's, você ia encontrar Coca-Cola, você ia encontrar a indústria automobilística. Em 10 anos, isso mudou completamente. As maiores empresas, as mais ricas, são exatamente as de tecnologia e a de comércio eletrônico, né? Era o Google que estava na frente, começou a pandemia, é a Amazon que hoje toma conta. Vocês vejam que das 10, 6 são americanas, 3 chinesas e uma coreana, das tecnologias da informação. O Brasil continua ainda sendo um país que as maiores empresas são aquelas vinculadas aos bancos, ao setor bancário e ao comércio varejista, né? E isso, desde que começou a pandemia, tem trazido uma surpresa para nós, né? Primeiro, o atual governo, né, que a gente tem clareza que é inimigo da educação pública, é inimigo da saúde pública, pegou os dados do SISU e colocou na Microsoft, na nuvem da Microsoft. Ou seja, hoje, todos os dados dos jovens, dos 4 milhões de pessoas que se inscreveram no Enem e que tentaram uma vaga no SISU, está dentro daquele data center. Alguém ligou o som. Estão dentro do data center da Microsoft. São dados como endereço, histórico escolar, vida acadêmica, nota nas provas, opções. Todas as informações dos alunos brasileiros foram colocados dentro do data center americano. Da mesma forma, a reitoria da FRJ, numa decisão técnica, né, pegou para poder melhor ser transmitida aos colegiados superiores da universidade, deixou de usar as plataformas da universidade dentro dos servidores e colocou na Google. Este é um problema que vem acontecendo nas secretarias estaduais e municipais do Brasil inteiro, pelo discurso de que pode ser sem licitação, porque é de graça. E a gente vai ver que não tem nada de graça, né? Nós temos alternativas no Brasil. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que é uma plataforma digital para educação, pesquisa e inovação, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, MEC, MINC, de todos esses ministérios, que tem dado suporte a todo o processo antes da pandemia de web service, de Wi-Fi entre instituições, né? Os periódicos da CAPES e todo o material que tem, né? Tem que investir para poder ter melhor qualidade, porque, como a gente mostrou no começo, o processo de rapidez de modificação das tecnologias, do aumento da produção de dados, requer que você esteja aumentando cada vez mais esses espaços, né? E é essa a questão. O que a gente tem de novidade com a pandemia é que priorizou-se o uso de plataformas proprietárias, ou seja, privadas, né? E a exploração comercial da atividade educacional e uma perda do controle público educacional. Porque quando os metadados dos estudantes e docentes que utilizam essas plataformas Google e Microsoft são colocadas nesse setor privado, nós estamos integrando todos os dados para uso comercial dessas empresas. E não só comercial, político também, se a gente for analisar o que aconteceu com as eleições americanas, eleições brasileiras, com o Brexit na Europa e tudo que está sendo denunciado com a manipulação pelo acesso a esses dados, né? Então, essas empresas é que estão controlando os princípios e metodologia do funcionamento do ensino, e não os sistemas de ensino. Então, quando você antes definia no sistema de ensino, a regra é essa, mas a plataforma não está adequada à regra do meu sistema estadual de ensino ou do meu sistema federal. É uma regra ditada pela plataforma, que não tem nenhuma regulamentação nos países onde elas são colocadas, né? E mais, elas podem criar obra derivada do conteúdo captado nas plataformas. Então, se eu estou dando uma aula, estou discutindo com os meus alunos, estou trabalhando um tema, que eu ainda não escrevi um artigo, porque o tema emergiu da discussão com os meus alunos nesse ambiente, onde a gente pensa junto e desenvolve junto, mas eu ainda não publiquei um artigo numa revista científica, mas ao estar falando com vocês aqui, todas as palavras que são dados, né? Lembrando aquela pirâmide lá, o dado que depois vira informação e que depois vira conhecimento, tudo que eu falo aqui são dados, e esses dados estão sendo armazenados nesse ambiente que é compartilhado e que qualquer um pode pegar, e eu deixo de ter a minha autoria daquilo que eu estou desenvolvendo. Então, isso é muito sério, né? Eu tenho brincado, falando assim, para que eu vou fazer portaria de... Só para avisar 5 minutos. Obrigada. Desculpa.
portaria de afastamento para o país como servidora pública, que era uma questão de segurança do Estado, se agora todas as minhas informações já estão na mão de outros governos, né? Então, a Naomi Klein, ela tem um artigo já chamando a atenção de como que essas empresas estão lucrando com a pandemia, né? Então, eu talvez não trate tudo que eu levantei aqui, mas é importante, e aí eu trago a contribuição do professor Marcos Dantas, no final eu trago aqui toda a referência bibliográfica, que chama que nós vivemos hoje uma nova etapa da evolução do capital, onde a informação e o conhecimento não podem mais ser tratados como pressupostos. Eles são valor agregado, são elementos hoje de valor para o capital, né? Ele é uma negociação, ele é um novo petróleo, né? E o que ele chama atenção? O conhecimento, diferente do petróleo, diferente da geladeira, diferente da comida que eu compro, ele não é consumido, ele não é destruído ao ser usado, ele não desaparece com o tempo, ele não tem escassez, que é o grande elemento, né, do capitalismo das mercadorias. Aliás, o conhecimento com informação gera mais conhecimento. Então, o conhecimento é um bem de rendimento crescente. Então, ele traz um novo padrão de acumulação e de apropriação das riquezas, né? E, por isso, eles trabalham muito com a questão do licenciamento do uso, da propriedade intelectual, do controle das rendas informacionais na mão de poucos, né? Outro autor que eu trago também para contribuir para o debate é o Álvaro Vieira Pinto, que eu acho que deveria ser obrigatório no estudo de todas as áreas, né? Onde ele trata o conceito da tecnologia, ele nos chama a atenção. Um computador, ele é feito, a informação ela é medida por bytes. Bytes é uma lógica formal binária, 0 e 1. Ele apresenta uma construção linear em duas classes. Então, o conteúdo do valor de uma informação, ele não está obrigado a incluir-se em duas classes, porque eu posso ter a decisão de não escolher nem o 0 nem 1, eu posso querer escolher os dois, ou seja, a dialética das ciências sociais, da vida humana, mostra que eu não posso ter só dois caminhos, né? Então, a lógica do mundo real, ele não é em essência formal. Então, o Álvaro Vieira Pinto, ele fala, a verdade consiste exatamente na não exclusão, na conjunção, na unidade dos contrários, não limitados a uma oposição binária, ao sim ou não, ao amar e o odiar, que é assim que as redes sociais funcionam, é assim que esse ambiente que a gente está funciona. Então, ele coloca muito que o sistema de relações sociais, ele supõe a existência de uma correlação, de um correlacionamento informativo, né? Então, a informação, ela aparece tendo por sede a racionalidade coletiva, estado que se costuma cultura, que é a cultura. A cultura se constrói todos os dias, ela não é fixa, ela é mutável, né? E é a transmissão de conhecimento de um para os outros, né? A gente também tem o David Harvey, que nos traz essa discussão hoje dessa intensificação dos processos, do tempo de vida das mercadorias e dos processos, que está levando hoje a uma aceleração da desqualificação e requalificação, levando a mão de obra precarizada, né? a drones, armazém móvel, inteligência artificial e uma série de elementos querendo tirar o aspecto crítico do processo de decisão. Então, uma das coisas importantes, eu trago alguns sistemas de informação que a gente tem na administração pública, a história dele, que está vinculado também a uma necessidade política de transparência pública, do marco civil da internet, política de dados, mas a clareza de que sistemas de informação não é um fenômeno puramente técnico, ele também é social, e não é à toa que a área de ciências da informação está na área de ciências sociais aplicada, né? Na UFRJ, nós temos vários sistemas que contêm vários dados pessoais, dados sigilosos, né? E que nós temos que ter responsabilidade por eles. Então, por isso a importância de ter este conhecimento. Eu deixo aqui um link para vocês, que é um relatório do Parlamento Britânico, que chama o Facebook de gangster, né? Por conta das questões de fake news e da manipulação que tem feito com os dados e o uso deles, né? A gente traga alguns dados aqui dos acadêmicos da FRJ, que a gente tem uma situação hoje de nossos docentes e técnicos, quase 95%, que ficam mais de 40 horas dedicados ao ensino, né? Que há uma diferença nos nossos processos das atividades presenciais e EAD, né? E o que nós estamos vivendo não é EAD, não é educação à distância, né? Os nossos alunos que têm uma plataforma própria, têm um processo de aprendizado e uma prova num dia, num lugar físico para ser feito, né? Então, quais são os dilemas e reflexões no meu encerramento aqui, na minha conclusão?
os grandes temas para discussão desse momento, né, para pensar numa educação com o uso das tecnologias da informação, é pensar no dilema entre publicidade e privacidade. Né? Como que eu, ao usar isso, estou deixando a minha vida expostas e o uso do espaço público, né, do espaço da vida, né? Assim, agora vocês estão aqui me vendo, estão vendo a cor da porta do meu armário, o meu ambiente pessoal, a minha vida, né? Ao invés de eu estar fazendo isso num espaço que é público, que é do Estado. O grande debate sobre o uso das plataformas, se são proprietárias, privadas, ou se nós devemos investir em ter plataformas públicas das nossas instituições, onde as nossas informações possam ficar armazenadas. O debate sobre produtividade cada vez mais quantificada versus uma produção qualificada. O objetivo para quem, para quê que eu produzo conhecimento, né? As despesas individuais e versus coletivas, ou seja, quem tem dinheiro consegue acompanhar a atividade remota, quem não tem, não consegue. Então, uma família que tem um único computador em casa, que tem que fazer revezamento para todo mundo ter aula, que não tem internet suficiente ou uma banda que sustente, passar o dia todo online. Então, essas questões que estão colocadas, que mostram uma desigualdade, que mostram uma educação não inclusiva que a gente percebe. E, por fim, a própria questão de segurança e direitos autorais, ou seja, as seguranças das nossas informações e das nossas vidas, de todas as esferas, sendo colocadas em ambientes que não há controle pelo Estado, trabalhando que a ideia do Estado é o Estado onde nós, cidadãos, estamos representados, que nós elegemos os representantes, elegemos os governos, e há um controle, possibilidade de controle social. Não há nenhum tipo de controle nas empresas que hoje detêm os dados dos cidadãos brasileiros, que hoje podem estar com todas essas informações sendo colocadas em outros ambientes e fruto e objeto de manipulações de todas as formas. Né? Eu agradeço aqui, eu deixo aqui a minha contribuição, a referência bibliográfica de todos os autores aqui que eu estou tratando. Né? Eu deixei de falar da Sibília, da Paula Sibília, que eu cortei para ocupar o tempo, mas também que é um debate muito importante sobre a questão da sociedade de espetáculo, do show do eu, da valorização da ideia do empreendedorismo, dos youtubers da vida, que acha que isso é a solução para resolver o problema de desemprego e tudo mais. Então, é importante que a gente tome conhecimento dessas bibliografias e se estude mais para poder estar respondendo a esse momento muito preocupante que a gente está vivendo na sociedade mundial. Obrigada, sim. Ana Maria, excelente, né? Não sei como é que tá no chat, né? Eu tô cheio de perguntas aqui para fazer, né? Realmente é um tema bem... Tem muitas camadas, né, por detrás de só uma discussão simples entre... eu não quero expor meus dados privados, não tem nada a esconder, né? Acho que a discussão, mas no debate, acho que a gente pode, se você quiser falar mais também, outras coisas que por fora, e a gente esse é um debate que depois a gente fazia, porque as pessoas acham assim, eu não sou um Zé Ninguém, meu, só vai grampear o dado de deputado, de governador, não importa que meus dados estão. E não é bem assim, a gente pode depois no debate trabalhar, porque eu estou querendo mostrar que o capitalismo hoje se sustenta com os dados de todos nós, ricos ou pobres, quem seja as pessoas envolvidas, nós estamos sustentando essa indústria. Exatamente. Obrigado, Ana Maria. Agora, na sequência, então, né? O Marcos ele conseguiu entrar. O Marcos, você gostaria de dar uma palavrinha aqui para a gente antes da segunda fala? Consegue me ouvir? Sim, agora então, boa noite a todos. Parabenizar a fala aí da professora Ana Maria, que brilhantemente nos contemplou aí, né, com essa palestra, que eu agora fui vítima dos tempos remotos, né? A gente, na verdade, se organiza, se programa, mas tem as surpresas de depender da conexão. Então, no final, eu faço um comentário geral e podemos dar seguimento. Venâncio. Obrigado, Marcos. Então, agora, na sequência, né, nós vamos passar com a fala do professor Igor Figueira Ferreira. O Igor é bacharel e bacharel licenciado em História pela FRJ, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FRJ,
e é docente no Colégio Pedro II, na unidade de São Cristóvão III, e produz pesquisas com ênfase nas experiências de instrução letrada envolvendo pessoas negras escravizadas, libertas e livres na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Então, vou passar aqui já a palavra para o Igor. Só para avisar novamente, são 20 minutos, né? Eu vou tentar avisar aqui, faltando 5, para tentar não interromper muito, e fique à vontade, por favor. Obrigado pela presença. Tá ótimo. Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, né? Recebi esse convite com muita alegria. Esse convite foi feito pela Mariana, que, curiosamente, né, como a vida é, né, o tempo ele é igualmente inexorável e implacável. Eu entrei no Pedro II como docente de História na unidade de São Cristóvão III, no ano de 2015, né, já faz 5 anos da minha entrada, e a Mariana foi uma das minhas alunas no Colégio Pedro II, e hoje aí é graduanda em História, né? Eu entrei rapidamente, na UFRJ, eu sou cria da UFRJ, né? Fiz todos os meus estudos pela UFRJ, eu sou graduado pela UFRJ em História, licenciatura e bacharel, fiz o mestrado lá na área de educação, né? Com outra Ana Maria, não esta Ana Maria que está conosco, que compartilha com a gente aqui a sua fala, a Ana Maria Monteiro. Eu fiz o meu mestrado lá na área de currículo e cultura, e eu terminei esse ano, né, em julho, aí, no último dia 7 de julho, meu doutorado, agora já voltando para a história, MFIX, com o Flávio Gomes. Certamente os presentes, em boa parte, o conhecem, né? Eu terminei meu doutorado pelo PPG-HC, História Comparada, e a minha preocupação tem sido, desde a época da graduação, refletir sobre o aspecto da escolarização do acesso ao ensino para escravos libertos e livres de cor no Rio de Janeiro, no século XIX, cidade da Corte, né? Antes de tudo, já peço perdão pela qualidade da imagem. Esse computador é um computador que eu adquiri em 2012, quando eu entrei no mestrado, e desde então esse guerreiro tem estado comigo aí há 8 anos comigo, então a imagem é de péssima qualidade, mas aí você vai fazer o seu esforço para tentar entender o que eu estou falando, né? Certamente. Bom, meus amigos, a fala hoje, né, a conversa aqui, é muito mais tom de conversa, obviamente, sobre a questão da inclusão nesses tempos de ensino remoto. A minha fala, na verdade, ela parte um pouco para pensar na própria noção de inclusão, não só pensar na questão do universo remoto, que obviamente é aquele que nós temos como horizonte imediato para nós, e aí eu falo naturalmente não só como pesquisador, né, um acadêmico que está pensando em inclusão escolar, mas também como professor do Colégio Pedro II, alguém que atua com turmas de terceiro ano e também com a pós-graduação de ensino de História da África, na qual eu leciono lá na Unidade Centro. Então, eu tenho várias questões aí que me perpassam. Só que o meu caminho, eu gostaria de iniciar pensando no século XIX, como historiador, e, sobretudo, atravessando por aquilo que é o centro do meu trabalho, como eu falei, que é a escolarização visando especificamente escravos libertos e livres de cor. Bom, quando eu entrei na universidade, eu tinha interesse de estudar, de perscrutar esse tema da escravidão e as suas mais variadas nuances. Naturalmente, eu senti um choque muito grande na literatura que eu tinha no ensino médio ou ensino superior, na medida em que no ensino superior eu comecei a perceber que, naturalmente, esses escravos, esses libertos, seus filhos, enfim, os seus descendentes, eles gozavam de algumas possibilidades e estabeleciam alguns horizontes muito mais complexos do que aqueles que a gente imaginava originalmente, ou pelo menos aquele ao qual nós temos acesso no ambiente escolar, a partir das discussões que são feitas no ambiente escolar. E a partir disso eu comecei a pensar muito sobre a questão se esses indivíduos conseguiam de algum modo, e se sim, quais eram as estratégias para isso, conseguiam de algum modo aprender a ler e escrever. E meus estudos têm sido voltados todo para esse ponto, né? A minha tese de doutorado, ela trabalha exatamente sobre essa questão, em que eu analiso, em que eu analiso 2 iniciativas educacionais específicas do século XIX. Uma é realizada na metade do século XIX, ali em 1853, até provavelmente 1833, e uma outra no final do século XIX. A primeira delas, uma iniciativa escolar a qual eu não localizei originalmente em arquivo. O que eu trouxe de inovador talvez foi a análise, pensando em currículo e também em associação com cartografia escolar. Meu trabalho foi muito sobre cartografia, eu localizei onde ficavam as escolas na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa primeira escola, na metade do século XIX, a escola de um professor autodenominado preto, chamado Pretestado dos Passos Silva, que recebia na sua escola meninos pretos e pardos.
ok? E uma segunda escola, essa é mais uma iniciativa educacional, talvez não escola naquele modo formal como nós pensamos hoje, estabelecida na segunda metade também, mas lá para o final, de um sujeito chamado Israel Antônio Soares, que não era formalmente um professor, mas que exerceu o ofício de professor ao longo do século XIX, em algumas ocasiões específicas. E a partir disso eu comecei a pensar e a romper um pouquinho com algumas percepções, tentar romper um pouco, melhor dizendo, com algumas percepções sobre exclusão escolar que nós temos. E isso, no final, você vai entender a associação que eu pretendo fazer com essa discussão de ensino remoto nesse exato momento. Bom, quando a gente pensa em século XIX de escolarização, é de imediato, e a gente vê muitos vídeos no YouTube com relação a isso, a gente sabe que hoje há muita promoção de conhecimento nas redes, né, de informação e desinformação também, de qualquer modo, mas de muita coisa honestamente sendo feita e que demonstra alguns tipos de percalços, dificuldades historiográficas. Por exemplo, existe uma fala muito comum, que é aquela que informa para a gente que não havia a menor possibilidade de um escravo estudar no século XIX. Não havia a menor possibilidade de um liberto ou de um afrodescendente, seja ele de primeira geração de filhos de africanos ou gerações posteriores, de conseguir estudar. Então, a fala sempre a escola ela era proibitiva ao indivíduo negro. Certamente, várias pessoas que aqui estão já ouviram isso. O indivíduo negro ele era proibido de adentrar na escola. Só que a verdade é que, a partir das reflexões que eu tenho feito e de uma análise de documentações exaustivas, pensando na cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XIX, essa proibição ela formalmente não existia. Se a gente pegar desde a formação do Brasil, quando o Brasil se torna Estado, ele começa a pensar no âmbito da escolarização, não havia proibição, por exemplo, a indivíduos negros. O que havia estabelecido constitucionalmente era que haveria a possibilidade de escolarização em escolas públicas a aqueles indivíduos que fossem cidadãos. Ou seja, o que está em jogo ali não é um aspecto de raça, efetivamente, mas um aspecto jurídico. Ou seja, o não cidadão é o escravo, e o cidadão é todo aquele que é o não escravo. E, portanto, não sendo escravo, não havendo esse limite jurídico, não há impedimento formal ao acesso escolar. Essa mesma questão ela foi reiterada em documentações posteriores. Pensando na cidade do Rio de Janeiro, e com esse nível nacional, a gente pode ver a própria Primeira Lei Geral de Educação do Brasil, de 1827, que não proibiu o acesso de negros. Repito, estou pensando aqui no aspecto de raça e de cor, de fenótipo, tal qual nós pensamos hoje, e que mesmo com alguma diferença para o século XIX, serve para a nossa análise aqui. Então, não havia proibição. Se a gente pensa um pouquinho mais para frente, 1837, já no contexto do período regencial, há a formação, uma lei número 1 de 1837, que fala sobre educação na cidade do Rio de Janeiro. Havia proibição ali para escravos e africanos, mas nada especificamente com relação ao sujeito negro brasileiro. Isso, aliás, precisa ser melhor estudado. Por que os africanos eram proibidos? E aí eu acho que há várias questões que podem ser suscitadas em novos estudos, ok? Mais adiante a gente pode falar do Rio de Janeiro ainda, do decreto de Couto Ferraz, de 1854. Mais uma vez, não havia proibição de sujeitos negros nas escolas. E, por fim, em 1879, há uma última lei para a cidade do Rio de Janeiro, ali no contexto do Império, pelo menos, né, do Leôncio, que vai flexibilizar ainda mais, e nela também não havia uma proibição da presença negra nas escolas. Ora, se não havia proibição da presença negra nas escolas, por que a questão negra é tão refletida no âmbito escolar? Por que a gente está pensando no século XIX em iniciativas e pensando a partir de dados documentais, ok? Por que a gente consegue localizar experiências educacionais exclusivas ou, vamos dizer assim, predominantemente voltadas para o público preto e pardo? Por que o pretestado fez uma escola apenas para meninos pretos e pardos na metade do século XIX? Por que o Israel Soares abriu a sua casa para receber na sua casa libertos e homens escravos já no final do século XIX, mas também livres negros, se eles poderiam entrar em qualquer escola? Por que meninos, e aí no caso do Israel é uma escola para adultos, ok? É como se fosse um curso noturno, mas do pretestado não, é para meninos. Por que esses meninos não frequentam as outras escolas? E aí eu acho que vem uma questão importante. A gente precisa fazer uma desambiguação aqui entre acesso e inclusão. Porque garantia de acesso não é sinônimo de garantia de inclusão. Porque inclusão tem muito mais a ver com fenômenos também de pertencimento, de acessibilidade, mas não só de entrar na escola, mas de se sentir acolhido,
né, de afetividade e outras coisas nesse perfil. E o que a gente percebe é que a escola de pré-atestado foi aberta porque os pais dos meninos alegam, isso no terreno público, eles mandam um dossiê para o governo, eles alegam que aquela escola deveria continuar aberta porque os meninos brancos tinham dificuldade de ombrear com os meninos pretos nas escolas. Quero deixar claro aqui que no século XIX era dividido, né, escolas masculinas e femininas. E é por isso que era especificamente para meninos pretos e pardos. Então, qual é a alegação pública ali? Que os meninos pretos não conseguiam acessar os mesmos universos educacionais. Por quê? Porque os meninos brancos não conseguiam ombrear com os meninos pretos e eles se sentiam cada vez mais coagidos no ambiente da sala de aula. Ou seja, quando a gente fala de escola, a gente não pode pensar apenas em acesso. Fazendo o salto para o presente, com todas as devidas aqui compreensões, de anacronismo e das sensibilidades e questões próprias do nosso tempo, nós não podemos pensar acesso escolar no presente apenas como a garantia de um computador e de uma internet. Há uma série de outros elementos que o ensino remoto toca. Ou seja, a questão da afetividade. A gente perde muito nesse sentido. A experiência de ir à escola, de estar com o aluno, de conversar, de dialogar, de ouvir, de olhar, esse fator humano, de sentir a alegria ou a tristeza do aluno pelo olhar dele, conversar com ele no intervalo, é uma coisa que fica completamente diluída no ambiente online. Ou seja, se nós tínhamos questões a serem resolvidas, e ainda temos questões a serem resolvidas sobre inclusão escolar, dentro de uma lógica, vamos dizer assim, mais padrão, né? Mas com a qual estamos mais habituados, que é de ir à escola, receber os alunos, também temos questões com relação a isso no ambiente online, só que talvez ainda mais acentuadas pelo distanciamento social gerado por esse ambiente. No entanto, temos que lidar com isso de alguma maneira. E aqui eu não estou propondo soluções absolutas, eu estou muito mais provocando uma reflexão sobre esse papel da inclusão nesse ambiente remoto, né? Nessa questão remota atual. Voltando para o século XIX, então o que a gente tem é crianças que entram nas escolas, mas que não usufruem dos mesmos universos. Tem até um estudo pensando na Holanda, né, no contexto de florescimento do calvinismo, que dizia que crianças calvinistas e não calvinistas eram tratados com desvelo diferente pelos seus professores. É um estudo do Hamilton, de 1980. Ou seja, o tratamento que as crianças calvinistas recebiam era um tratamento de como quem estava sendo preparado para os postos principais da sociedade. E as demais crianças, portanto, embora estivessem usufruindo do ambiente da sala de aula e estivessem tendo acesso aos mesmos professores nos mesmos horários, tinham acesso a mundos de educação completamente diferentes em função do trato que os professores tinham com seus alunos. E por isso, portanto, quando eu falo que não havia proibição do acesso ao negro nas escolas, eu não estou querendo aqui fazer fileira a um discurso que cada vez mais avança no presente, que é o de negação das questões raciais. É apenas uma tentativa de calibrar realmente qual é o problema. Por quê? Porque se nós identificamos, e há muitas provas disso, isso está sobrando, sobejando nos arquivos, de provas documentais de pessoas de cor, terminologia da época, nas escolas. Ora, se identificamos isso, em tese estamos dando fortalecimento àqueles que entendem que a causa racial é secundária. Mas, na verdade, precisamos pensar não simplesmente em acesso escolar, em abrir a porta, mas entender que mundos a escola abre para esses alunos. Afinal, a escola não é e nunca será um ambiente hermeticamente fechado a tudo aquilo que lhe circunda. As questões que atravessam o cotidiano, elas passam pelo mundo da escola e elas entram na sala de aula. A própria forma como o professor ensina e o que ensina é reflexo de visões hegemonizadas do âmbito cultural. E, portanto, se nós não tivermos currículos que estejam preocupados em estabelecer nexos, vínculos e inteligibilidades mais inclusivas, teremos uma educação mais excludente. Por quê? Porque o currículo não é simplesmente um documento neutro que indica quantos tempos de aula que deve ser ensinado. Ele é um documento que expressa as tendências culturais, que expressa as demandas hegemônicas de um certo período. E, portanto, como são demandas culturais, não são neutras. E é por isso, por exemplo, que uma fala do tipo vamos estabelecer uma escola neutra é completamente desprovida de bom senso. Por quê? Porque não existe fala, posição, inclinação neutra. A própria existência de mais tempos de matemática do que de história numa escola reflete um pouco dos sentidos de escola que a nossa sociedade produz. A ideia de não ter uma aula de arte no terceiro ano, mas ter 4 tempos de física, já é bastante eloquente sobre os sentidos escolares que nós estamos produzindo.
Então, tudo isso é fundamental para a gente pensar que a gente não vai resolver as questões do nosso presente apenas oferecendo computadores e acesso à internet aos nossos alunos. De igual maneira, não era resolvida a questão negra no século XIX apenas garantindo o acesso da população negra às escolas. Havia outras questões que atravessavam o conhecimento e que tinham muito mais a ver com a produção dos currículos e com a própria forma como os professores, agentes centrais dessas relações, mobilizavam os currículos, oferecendo aos alunos ou amplitude ainda maior ou cerceamento. Isso é um ponto fundamental. O professor não é um agente neutro nesse processo. O professor, ele pode oferecer asas e ampliar o mundo dos alunos, ou ele pode ser completamente cerceador e pode tolir esses alunos. O professor, portanto, ele não está simplesmente reproduzindo uma coisa com uma máquina. Ele está criando, produzindo, refletindo, formando e reformando em todo momento que ele abre o computador, que ele entra numa sala de aula e tudo mais. Então, se hoje, no presente, a gente vê alunos falando, olha, eu até tenho um computador, mas eu não consigo entender ou não me sinto acolhido, nós temos um problema. Mas não podemos nos iludir. E aqui eu acho que é a principal provocação da minha fala, e aqui eu já vou encerrar, que é que não é porque em breve teremos uma vacina e voltaremos à sala de aula, é que as questões de inclusão terão sido encerradas, porque voltaremos a ter um ambiente de sala de aula. Não, porque questões centrais do nosso cotidiano continuarão atravessando as salas de aula e os nossos currículos. E cabe a nós refletirmos sobre a nossa agência dentro desses espaços. Porque, repito, a escola é atravessada pelas questões que de fora vêm, porque ela não é um ambiente hermeticamente fechado a tudo que lhe circunda. Sendo assim, como fazia sentido no passado pensar numa escola e uma educação inclusiva para meninos pretos, uma escola específica para eles, hoje é necessário pensar, mesmo pós-ambiente pandemia, numa educação inclusiva. Porque ter meninos e meninas na mesma sala, brancos e pretos na mesma sala, não é garantia de igualdade e de acesso aos mesmos mundos educacionais. Porque a forma de tratamento pode ser completamente diferente, pode ser completamente cerceadora ou promotora de crescimento. Sendo assim, cabe a nós entendermos que, embora a minha questão central de trabalho seja muito mais pensando sobre como a questão da escola é atravessada pela dinâmica da raça, a nossa realidade do presente, embora no ambiente remoto, também é atravessada por essas questões e por outras mais, as quais nós não podemos ignorar e que serão fundamentais para que nós, como professores, docentes ou educadores, em qualquer cenário possível, tratemos, né? Vamos ter que tratar isso para poder, enfim, promover uma educação que, de fato, seja promotora de crescimento, seja ampliadora de algum modo, e não simplesmente uma reprodução acrítica de modelos já estruturados. E aí eu termino com uma provocação, que é uma das coisas que eu vejo muito presente até em conselhos de classe, né? Falas do tipo, olha, eu não sei, aquele aluno tem cara de que não quer nada. E eu fico muito preocupado com essa fala, cara de quem não quer nada, porque uma atitude, você até avalia, mas como é que é a cara de quem não quer nada? E eu vejo que muitas vezes essa cara de quem não quer nada é atravessada por preconceito de classe, de raça e outros mais. Portanto, mesmo depois de passar essa pandemia, essas questões persistirão. Hoje temos elas com uma série de peculiaridades que a Ana Maria tratou muito melhor do que eu. No futuro teremos outras mais, porque o assunto educacional ele nunca está encerrado, ele está sempre sendo renovado com a cultura e as demandas do nosso tempo. É isso? Muito obrigado a todos pela audiência e espero ter contribuído e até ouvir um pouquinho mais aí com vocês essa noite. Excelente, Igor. Pô, desculpa, eu acabei nem te avisando, mas é que você já estava falando que estava encaminhando, né? Então eu falei, deixar o Igor falar, que estava ótimo de escutar aqui também, né? Você falou do Flávio Gomes, né? Eu tive a oportunidade de ver uma fala dele, realmente é incrível, né? Depois que fui a Flávio Gomes falando, fica, né, encantado, assim. Acho que a fala é muito importante, né, de contextualizar a questão da inclusão e também tem um processo que eu acho que tem sido feito, né, para a historiografia de memória, né? Porque a gente talvez fale muito a partir da segunda metade do século XX, né? A questão da educação, mas é importante a gente também remontar e tentar entender sem os sensos comuns, né? Tentar entender como foi de fato nessa... E acho que o teu trabalho e do professor Flávio também contribui muito nesse contexto de pós-abolição que a gente ainda não conhece tanto, né? Então, resolvi te agradecer pela participação. Foi excelente e também várias perguntas aí para a gente fazer
na discussão também. Obrigado, Igor. Na sequência, então, eu vou convidar aqui a Simone Silva, né? A Simone, ela é técnica administrativa aqui da UFRJ, ela é pedagoga e doutora em educação, é coordenadora de extensão e do Laboratório de Ética e Pesquisa do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada no BEA, aqui da UFRJ, e também pesquisadora do Colemarx, Coletivo de Estudos em Educação e Marxismo, da Faculdade de Educação da UFRJ, e produziu um documento recente, né, sobre o ensino remoto nas universidades públicas, excelente, assim, muito amplo. Então, primeiramente, agradecer, né, a Simone pela presença aqui, pela fala, e avisar novamente, né, são uns 20 minutos, eu vou tentar avisar aí os 5 minutos, mas fica à vontade também, Simone, a gente quer te ouvir. Obrigado. Obrigada, Venâncio. Bom, espero que a gente esteja encontrando todos bem, com saúde, com seus familiares bem, porque, de fato, nós estamos vivendo uma situação muito dramática, né? E o que é mais dramático é a gente não conhecer políticas públicas, governamentais, de derrota desse vírus. Então, esse processo pode demorar muito tempo. E a gente precisa discutir como é que vai viver nesse tempo, né? Porque a discussão sobre o ensino remoto, ele não é uma questão pequena para a vida dos trabalhadores e dos estudantes do Brasil. A gente não está discutindo, quando discute ensino remoto, a gente, que eu digo, é o país, a qualidade desse ensino. Que tipo de formação que vai se oferecer a essas pessoas? Será que daqui a 30 anos os profissionais formados nesse período não vão ser conhecidos como os profissionais formados da pandemia pelo ensino remoto? Em segundo lugar, em que condições está se impondo uma situação de ensino remoto? Os professores universitários, os professores da rede estadual e municipal fizeram um concurso e se prepararam para serem professores nas escolas. E de uma hora para outra, eles estão sendo colocados para uma outra função. A Ana fez aqui uma comparação com a EAD, embora eu tenha várias críticas ao ensino à distância, eu vou falar um pouco disso no caminho, mas, de fato, quem vai trabalhar no EAD sabe onde está indo trabalhar. O estudante que se inscreve no curso de EAD, pelo CEBERJ ou qualquer universidade particular, sabe que tipo de formação vai lhe ser oferecida, os métodos que lhe são oferecidos. A situação atual as pessoas estão tendo que melhorar sua internet, construir possibilidades de assistir a aula dentro das suas próprias casas, sem que isso tivesse sido combinado e discutido dentro das escolas e dentro das universidades. E a questão da segurança, que eu não vou me alongar, porque a Ana já falou muito bem sobre o caso, ela estuda isso, e é muito preocupante que a gente não considere isso uma questão importante individualmente. Como é que você se expõe nas redes, né, e como é que as instituições públicas estão fazendo com que a gente se exponha. Professores, técnicos e estudantes nas universidades e estudantes da escola pública da rede estadual e municipal. Bom, dito isso, a gente precisa entender que a pandemia, de fato, aconteceu no mundo inteiro, mas ela vai acontecendo em lugares a situação política daquele país, a situação econômica daquele país é diferenciada. No nosso caso, o problema da educação na pandemia, ela não é uma questão estanque. A situação da educação no Brasil, ela é uma história, aliás, uma triste história, de falta de investimento numa formação humana capaz de vislumbrar o desenvolvimento do país, mesmo num país capitalista. Isso porque, e agora eu vou citar Florestan Fernandes, que ele considerava, e eu acho que é uma boa explicação para a nossa situação, que, embora a gente seja capitalista, o Brasil é um país capitalista, a gente não, o país é um país capitalista, nós somos uma parcela diferente do capitalismo. Nós somos um capitalismo dependente. E não dependente porque o capitalismo central impôs isso a nós. Aqui
foi construído um processo de uma opção subordinada. E isso interfere diretamente na formação humana. Quando você não tem investimento para formar uma sociedade, para investir em pesquisa, e agora a pandemia está mostrando que, apesar de todos os problemas, a gente poderia ter condições de fazer muito mais nas nossas universidades públicas, que é onde se realiza 90% da pesquisa no país, a gente não vai ter um processo de desenvolvimento de uma qualidade de vida melhor. Mas isso é uma opção. Isso não é um processo imposto. É um acordo. É um processo que a burguesia brasileira sempre optou por fazer acordos, levar vantagens relativas às suas vantagens pessoais, às suas empresas, mas nunca no sentido de investir na pesquisa, por exemplo. A situação da pandemia está muito clara, né? A gente não tem investimento nas universidades, a gente faz balbúrdia nas universidades, mas são as universidades que estão produzindo a vacina no Brasil. São as universidades que estão discutindo e preparando medicamentos. São as universidades, os hospitais universitários que estão atendendo a população. Então, isso é parte de um projeto de que não faz sentido esse capitalismo dependente, com essa fração burguesa subordinada ao capitalismo central, fazer grandes investimentos. E aí entra a questão dos particularistas, ou seja, aqueles que viam no seu interesse, né, a educação como forma de controle e forma financeira. A história da educação no Brasil, ela tem uma primeira fase muito interessante, né? Foram 30 anos, 3 décadas, para a gente conseguir elaborar a primeira lei de diretrizes e bases. Ela começou a ser elaborada na década de 30 e ela só foi aprovada em 61, às vésperas do golpe militar. Isso diz muita coisa. Existia uma crise interna em aprovar a política por conta dos interesses particulares naquele momento da igreja, das igrejas, das escolas confessionais. E isso vai continuando com o processo e a gente vai vendo uma separação muito clara de educação para uns, filhos de trabalhadores, e para outros, filhos dessa burguesia que fez essa opção subordinada, mas que quer a melhor educação do seu filho. Então, a gente chega na década de 70, em meio à ditadura, a Lei 5692. Isso vai se estendendo com uma divisão, um fosso entre tipos de pessoas para tipos de formação humana. Isso não é secundário, porque isso acirra a questão de classe social. Isso deixa uma parcela grande, a maioria da população, com uma formação muito menor do que a possibilidade que poderia ser efetivamente oferecida. E agora a gente está na pandemia, um processo mais concreto desde março, mas o processo de ataque à educação ele já está vindo de muito tempo, nesse governo em particular, desde quando ele assumiu. Então, as universidades que passaram pelos ataques morais que passaram, quando fazem uma opção de fazer o ensino remoto nas condições que a Ana citou há pouco, ou seja, nas privadas, nas particulares, naquilo que não é do público, a gente se coloca em risco, não só pelos elementos de segurança da informação, de segurança da produção científica, de segurança das aulas que a gente está dando, mas também de sofrer a guerra cultural. Não só com invasões, que isso já tem acontecido cotidianamente, né? Cada dia uma notícia de algum lugar que tem invasão. Aliás, o Pedro II tem uma invasão especial, recebeu uma invasão especial, né? Que foi do próprio governo federal. Mas do uso da imagem daquele que está expondo a sua aula e as suas teorias e discutindo isso com seus alunos, colocando em risco a própria segurança dele. Isso não é um detalhe. Nós, nas universidades, somos a balbúrdia. Aqui tinha orgia e plantação de maconha. Era isso que o ministro da Educação, que fugiu para Miami, dizia há pouco tempo atrás. Que nós estamos nos expondo em redes que o Estado, a universidade, o governo do Estado não controla. E, além disso, o tal do de graça, né, a Ana já explicou, tem uma situação de segurança e também de convênios.
Como é que são montados esses contratos, esses convênios, junto com esses setores privados? Será que a universidade, que está aqui trabalhando para produzir vacina contra a Covid, que é uma novidade no mundo da ciência, não teria condições de ter as suas próprias plataformas? Mas a gente está se colocando em risco por conta disso. A escola que a gente tem, a formação cultural e de arte, como parte da formação, indo lá na Escola Integrada de Grandes, ela serve a todos? Há espaço nessa escola para todos? Ou só para quem tem dinheiro para pagar? E a formação que é oferecida para a grande maioria é uma formação para o trabalho. E uma formação para o trabalho que é muito importante a gente olhar os relatórios do Banco Mundial. Porque quem determina que tipo de formação os setores precisam ter é o Banco Mundial. Aliás, acabou de sair o relatório de gestão de pessoas para contribuir com a reforma administrativa. O Banco Mundial está sempre de olho em duas questões no Brasil: o mundo do trabalho e o mundo da educação, que, obviamente, os dois se relacionam diretamente. E a gente está diante de uma situação que é, pós-emenda 95, que já foi um ataque violento às universidades, e às escolas e ao serviço público, a reforma da Previdência e agora uma draconiana reforma do Estado. Eu vou falar uma frase sobre essa reforma do Estado. Não se engane que isso é um ataque aos servidores públicos, muito menos aos servidores públicos que ganham muito dinheiro e que estão no Legislativo e no Judiciário. E não é os servidores que trabalham de fato. Esse é um ataque a toda a população brasileira, porque é o fim dos serviços públicos. É a garantia da falta de impessoalidade e a garantia das rachadinhas. Isso é a reforma do Estado do atual governo. Até 2017, o crescimento na EAD era de 44%, junto, privadas e públicas. O salto foi de 162% até 2018 no setor privado. A rede privada tem um investimento muito objetivo, e é importante demarcar que no início dos anos atuais, do século atual, a educação aparecia em outros na lista de negócios da Bolsa de Valores. E fechou, há 2 anos, em 4º lugar. Os fundos de investimento compraram as universidades particulares, compraram escolas, fizeram uma rede de controle da formação e, inclusive, construíram, né, o seu partido, digamos assim, seu partido pensando em grandes, o TPE, o Todos pela Educação, que, impressionantemente, é quem dá os relatos da educação pública no Brasil diante de um Ministério da Educação que sequer se preocupa não, ele diz que não tem nada a ver com a impossibilidade dos estudantes acessarem o ensino remoto. O que a gente não sabe ainda é o que esse ministro acha que o MEC tem a ver, a não ser atacar orientações sexuais diferentes, raça, gênero, porque, do ponto de vista da educação, não tem a menor preocupação. A questão mais preocupante do momento, que é garantir o acesso dos estudantes a esse ensino remoto, que a gente já está falando aqui, que tem baixa qualidade, que dificulta as relações, que dificulta a formação, né? E a gente está falando do ensino remoto que funciona, quando o estudante consegue acessar. Porque o outro problema é mais grave ainda. Quando teve a privatização da Telebrás em 96, se criou um fundo de investimento para a comunicação. Esse fundo poderia estar sendo usado nesse momento para garantir a internet para todos os estudantes do país. Nem sequer se fala nisso. E a gente tem uma população com uma condição de moradia muito difícil, sem acesso à internet, na maioria das situações pré-pago celular, e a gente tem esse trabalhador que fez um concurso para ser professor e que agora está tendo que gravar suas aulas ou dar aula ao vivo sem que tenha se preparado para isso. O caso da UFRJ é um particular que é muito, muito sério. Além das questões de opção pelos acessos, né, ainda tem a questão de que todo o projeto, todo o processo foi atabalhoado. Primeiro se discute os formandos. Quando vai discutir os formandos é para todo mundo.
depois se discute um período especial. Quando vai discutir o período especial, vira 3 semestres. Isso sem uma discussão aberta com docentes, com técnicos e com estudantes. Isso é muito grave, porque isso demonstra uma irresponsabilidade com a formação que a universidade tem. A universidade está fazendo 100 anos e poderia estar em muito melhores condições se preocupasse com a sua real função social. A gente tem essa situação diante de nós, uma opção de uma burguesia brasileira, que é de não investir, com um agravante de um governo com traços fascistas e do negacionismo. O cara diz, o presidente da República diz, eu não tenho nada contra a ciência, eu só tenho outra opinião. Esse é um presidente da República falando da ciência no momento da pandemia. O ministro da Educação diz para a gente que não tem nada a ver com isso. Isso não é um problema do ministro, não é um problema do Ministério. E, pensando no passado, as coisas que a gente ouviu do anterior. E a política que se tinha com o projeto do Futuris, para que a universidade vivesse de dinheiro privado, como se no Brasil houvesse investimento em pesquisa pelos setores privados aqui existentes. Então, a situação que a gente está vivendo hoje, né, é uma situação de, muito rapidamente, a dilapidação do que já era fraco, que era a nossa formação. As condições que dá. Porque não é que a gente tem incapacidade. Eu acho que o exemplo do que está acontecendo com as pesquisas de vacina no Brasil demonstram que nós temos cientistas, docentes, pesquisadores, intelectuais de muito nível. E que podem ajudar muito a construir essa função social da universidade. O problema é que a falta de investimento e as políticas para a educação em todos os níveis é uma política de não investimento. E não investimento só em dinheiro. Quando você não tem preocupação com a educação, isso já é uma demonstração de para onde isso vai parar. Sobre essa questão da internet, eu ouvi outro dia, sem tocar na questão de segurança, na questão dos dados, o problema das relações, né? Eu ouvi outro dia uma história de que o papel que a TV teve na retirada das famílias que ficavam na porta de casa, com as crianças, as mulheres e os maridos que chegavam do trabalho muito no passado, e ali se conversava sobre a vida. Quando a TV chega, a dor e as felicidades que eram compartilhadas naquele espaço são substituídas por dores e felicidades não reais. Histórias da TV. E aí eu fico pensando, essa nova geração que, pela internet, pode mostrar tudo que tem, pode mostrar o que não tem, pode mostrar o que quer, o que não quer. Se esse caminho dessas relações, com 1 milhão de amigos, de seguidores, o que isso transforma essa sociedade já com o problema da formação social? Porque nem a universidade, nem o Estado, a rede estadual e a rede municipal, estão imbuídas da necessidade de formar essa população. Isso é muito grave, isso é muito grave. E eu sinto que a possibilidade de que essa ideia do negacionismo, essa ideia do fascismo retorne, tem muito a ver com isso. Com a dificuldade que a escola tem do diálogo. Porque toda relação é permeada pelo contato. Nós, adultos que estamos nas universidades, o espaço do café, o espaço do bar, o espaço do quintal da universidade é um espaço de aprendizado. Assim como a biblioteca, o laboratório, assim como saber do colega qual é a dificuldade que ele está tendo em qual disciplina. Isso tudo envolve um processo de formação. Quando a gente aparta as pessoas e diz quem tem internet vai conseguir ter o repasse de informações, porque é isso que está sendo feito. Ela pode ser muito poderosa, mas os nossos profissionais, os nossos excelentes professores, não estão habilitados a isso. Eles estão dando nó em pingo d'água para conseguirem dar a aula deles. Então, esse processo da chamada exclusão não é exclusão, porque no capitalismo ninguém é excluído. Há espaço para todos, no seu devido lugar. O capital precisa
que uma parte vá compor o exército de reserva, para que o salário, o valor do trabalho, seja diminuído. Então, essa formação ela não é à toa. Esse tipo de relação com a educação dividida em dois polos, onde filhos de trabalhadores e filhos da pequena burguesia já está com muitos problemas também, mas com a burguesia, essa separação, esse apartamento, ele tem a ver com essa necessidade. Então, todo mundo tem lugar, inclusive o lugar de mais explorado, de mais oprimido. Né? A questão, por exemplo, racial demonstra isso. Quais são os maiores problemas com os cotistas na universidade? Só para avisar, mais 5 minutos, desculpa. Tá. Qual o problema dos cotistas na universidade? O Igor pegou muito bem o problema das relações, o problema da afetividade, o problema de trazer para perto de você. Mas também tem um outro problema. O Estado não dá condições para que esse estudante que passou na cota fique na universidade. Isso não é visto como uma situação de solidariedade, que a gente tem que se preocupar com isso. Isso aí é um problema dele, ele passou na universidade, ele que se vire. E não é verdade que as relações são assim, estipuladas e definidas dessa forma. Então, o que eu acho que é o grande problema dessa relação que a gente está vivendo agora é que a gente tem 3 caminhos, né, 3 pontos que precisam ser abordados, que é a precarização do trabalho. Eu não sei se vocês têm acompanhado os jornais, as notícias na internet sobre as demissões. Professores que triplicaram o tamanho das suas turmas, por ordem, né, da escola, e que foram demitidos por pop-up. Isso é a vida de um professor hoje no Brasil. E a relação que esse estudante tem com essa formação que lhe é oferecida. Como é que ele consegue, se ele tiver internet, se ele tiver um computador, se ele não tiver que dividir os espaços na casa dele com os irmãos e com o pai e com a mãe, como que tipo de formação que ele vai apreender nesse processo. E a situação da precarização direta. Quem não é demitido, funcionários, técnicos administrativos e professores da universidade, que ainda gozam de direitos e por isso são maltratados direta de ataque a esses servidores, porque os direitos foram conseguidos com muita luta e a gente ainda tem alguns. Então não dá para demitir de uma hora para outra, mas já está vindo uma tentativa de demissão em massa com a reforma do Estado, construindo mecanismos de controle de desempenho dessa forma. Então, o que a gente está vendo no atual governo além dos ataques morais, além das ofensas, além do negacionismo, é o desmonte completo do Estado brasileiro, das políticas públicas, e que tem a ver diretamente com a educação e com a saúde. A gente não está sentindo, no Rio de Janeiro ainda, o baque tão violento na educação, porque aqui é uma vitória dos professores da rede estadual e municipal, que é o impedimento de que hajam fundações. Em São Paulo, já existe um tipo de profissional chamado professor eventual, que é o professor que fica em casa esperando uma ligação da escola para lhe avisar que algum professor não foi trabalhar e ele pode trabalhar naquele dia, seja dando a disciplina que for. Então, essa relação de trabalho é a relação ideal para o capital. E a gente não pode achar que essas movimentações são normais, porque daqui a pouco vai ser normal porque a gente não reagiu. Isso tem a ver com o mundo do trabalho e com o mundo da formação, que vai direto, né, que nos leva ao mundo do trabalho. Mas a gente não quer só formação para ser um profissional. A gente quer uma formação completa, a gente quer ter conhecimento de arte e de cultura, porque isso engrandece o profissional, porque isso engrandece o homem e a mulher. Mas quem vai nos oferecer isso, se a gente não lutar, numa situação em que o capital quer tirar até a última vírgula dos nossos direitos? Isso é muito importante, porque isso determina que sociedade nós vamos ter. A universidade pública brasileira ela precisa cumprir a sua função social, que é o desenvolvimento de pesquisa, de atividades de extensão e de ensino, pensando na função social que ela tem que ter, que é tentar amenizar dentro do capital as necessidades da classe trabalhadora.
ou, como agora a gente tem, uma classe trabalhadora que não tem direitos, como os profissionais de app, os trabalhadores de aplicativo, ou os desempregados. Mas a gente precisa produzir isso. E quando a gente fala da formação em educação, na formação das licenciaturas, isso toma um grau muito importante. Hoje, a quantidade de escolas privadas que oferecem ensino de docência no EAD faz com que essa discussão sobre ensino à distância seja muito natural, porque o professor não foi formado nisso. Então, agora a situação do ensino remoto é normal. Ele já foi formado dessa forma. Então, eu deixo aqui para vocês essas questões, só para abrir a conversa, né? E para a gente pensar um pouco que processo a gente tem que colocar para enfrentar o ataque do capital, agora representado com nome e sobrenome, sentado na cadeira da presidência da República, e de seu grupo, seu Paulo Guedes, Milton Ribeiro, e por aí vai. Como é que a gente faz para enfrentar isso, para não deixar que o futuro da juventude, o futuro dessas crianças sejam uma vida completamente destruída do ponto de vista da sua sobrevivência, do ponto de vista da afetividade, do ponto de vista dos direitos que qualquer ser humano precisa ter para sobreviver no mundo capitalista. É isso, gente. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado à equipe. Muito obrigado, viu? Muito boa a tua fala também. E como eu tinha dito no relatório, vocês produziram muito bom, assim, eu acho que, de repente, aqui na conversa, trazer alguns elementos para a gente discutir também, eu acho que você já falou vários, né, mas trazer alguns elementos. A gente estava com um quarto convidado, desculpa, e eu acho que ele teve um probleminha, então, que não vai poder participar aqui com a gente. Deixa eu só confirmar aqui. Então, acho que eu vou passar agora, então, ao debate, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a contribuição de todas vocês. Muito rico, né? Muito bom ver essa diversidade de fala, assim, né? Eu acho que os três trazem, né, perspectivas que se comunicam, mas que também são diversas, né? E um debate que é super importante, né? Como vocês falaram também, o Igor salientou, Simone agora também, a questão da inclusão, né? Que, como o Igor disse, né, estar dentro não é estar incluído, né? Você pode estar dentro e excluído, né?